A gente está aqui muito feliz, a gente está na nossa igreja, comemorando nossa primeira Semana Santa aqui, né? No nosso local. E é muito bom ter vocês aqui com a gente. Muito bom que cada um de nós tenha vindo aqui para sorver cada gota da palavra de Deus. E nós estamos, não só na Semana Santa, mas estamos também numa série aqui em nossa igreja. Desde dezembro, quando viemos para cá, nós estamos com a série Jesus, da Encarnação ao Retorno. Então, desde dezembro, estamos vendo passo a passo a vida de Jesus. Desde a sua encarnação, do seu nascimento, a anunciação de Jesus, quando ele nasceu. E nós, cada sábado, estamos vendo um episódio da vida de Jesus. Agora, nós já entramos na semana de sua paixão. Cerca de 2000 anos atrás, numa quinta-feira, um dia antes do que nós estamos hoje, na sexta, Jesus comeu a Páscoa com seus discípulos. E agora, ele está preso. Na madrugada da quinta para sexta-feira, ele é preso, ele come a Páscoa, vai com seus discípulos para um local. E se aquelas árvores falassem, elas poderiam atestar que elas viram ali 5 amigos. E um deles com uma dor invisível. Um deles com uma dor que elas poderiam dizer: nenhuma de nossos frutos foi tão esmagado quanto esse. Jesus foi com seus discípulos para o Getsêmani, que era também chamado de Jardim das Oliveiras. Era onde se pisava as oliveiras para produzir o azeite. Os frutos eram esmagados e ali saía um líquido precioso, o azeite. Nessa noite, Jesus também foi esmagado. De tal forma que nós podemos dizer que nenhum ser humano sofreu como ele sofreu. Muitas vezes a gente pensa na cruz e pensa, não, a cruz realmente foi algo de uma dor física terrível. Sim, a dor física terrível. Era um dos piores instrumentos de tortura da antiguidade. Tanto era terrível que ficam passando, né? Os romanos não queriam se considerar os inventores da cruz. Que era tão vergonhoso aquilo, tão terrível ser colocado numa cruz. Sofria tanto que cada povo colocava, não foi a gente não, foi o outro lá que inventou esse negócio aí. E tão bárbaro que era. Só que essa não foi a maior dor de Jesus, a dor física. Apesar de ter sido muito grande, sua maior dor já começou aqui, no Jardim de Getsêmani. Por isso eu peço a vocês que abram a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, do verso 36 em diante. Mateus 26, verso 36 em diante. Nós vimos, sábado passado, que Jesus ressuscitou Lázaro, já se encaminhando para a sua morte ali. Pouco antes dele morrer, ele ressuscita alguém, mas ele já sabia que ele estava se encaminhando para a cruz. E ele tinha dito antes aos seus discípulos ali: eu estou muito feliz que nós vamos para Betânia e vocês vão presenciar isso. Jesus estava feliz, ele ia ressuscitar seu amigo. Mas aqui nós temos um outro Jesus, um Jesus extremamente triste, numa angústia terrível. Ele havia acabado de comer a Páscoa com os discípulos e ele disse que ele queria muito comer aquela Páscoa, mas saindo de lá foram para o Jardim de Getsêmani
e ele está numa angústia tremenda. A Páscoa vem lá desde do livro de Êxodo, quando Deus institui o momento em que todo o povo de Israel iria comer um cordeiro com ervas amargas, representando a saída do povo do Egito, a libertação do povo. E todas as vezes que eles comessem essa Páscoa, eles deviam se lembrar de uma das 10 pragas do Egito, a última praga, a praga mais terrível de todas, que era a morte dos primogênitos. Deus havia dito que o povo de Israel colocasse sobre o umbral da porta de casa o sangue do cordeiro. Todo mundo que tivesse o sangue do cordeiro na porta de casa, o anjo da morte iria poupar aquela casa da morte do primogênito daquela casa. Inclusive, entre os egípcios, se um egípcio cresce e colocasse ali o sangue do cordeiro sobre o umbral da sua porta, aquela casa seria poupada. Milênios atrás, famílias esperaram esse momento com muita angústia, porque era a noite da morte. O anjo iria passar e ceifar a vida de todo o primogênito do Egito. Você está lá na sua casa, comendo a Páscoa com sua família, e talvez de repente você escute um grito na madrugada, depois outro grito, e um choro, um pranto terrível na vizinhança. O anjo passou ceifando a vida de todo primogênito, inclusive dos animais, e também a vida do primogênito de Faraó. Nesse momento aqui, Jesus sabe que o anjo da morte está prestes a passar novamente. Só que esse primogênito não será poupado. Ele sabe que o anjo da morte virá ceifar a sua vida, para que a vida de tantos quantos crescem no que ele faria fosse poupada. Veja só o que diz Mateus, verso 26, a partir do verso 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Oremos. Santo Deus, muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra está diante de nós. Nós te pedimos o poder, a vida que emana da Tua palavra nesse momento. Te pedimos que o Teu Espírito nos auxilie a não apenas compreendermos a Tua palavra, mas crermos nela e a sermos transformados por ela nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Jesus vai com os seus discípulos ao Getsêmani e ele diz que, o texto diz que ele começa a entristecer-se e a angustiar-se. Verso 38 diz: então ele lhes diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus estava profundamente triste até a morte. E então você está muito triste, você quer o quê? Muitas vezes, pessoas que lhe apoiem do seu lado, amigos do seu lado. E ele diz: fiquem aqui, eu vou ali orar. Vigiem comigo em oração. Por favor, vigiem comigo, porque eu estou profundamente triste até a morte. O verso 39 diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres.
Jesus, aquele que tinha prazer em fazer a vontade do Pai, que se alegrava em fazer a vontade do Pai. Jesus é eternamente Filho de Deus. Jesus não se torna Filho de Deus quando vem a esse mundo, encarna, se torna homem. Não, Jesus sempre foi Filho. Jesus é Deus eterno, tal como o Pai e o Espírito Santo. Eles nunca tiveram um começo e não terão fim de existência. Mas Jesus é chamado de Filho de Deus, não porque veio de Deus, nasceu depois de Deus, e sim porque, tal como um filho, ele sempre se alegrou em fazer a vontade do Pai. Sempre. Então, o que é relatado aqui é uma cena estranha, estranhíssima. Como é que aquele que desde os dias da eternidade sempre se alegrou em fazer a vontade do Pai, estava agora triste, profundamente triste até a morte, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Jesus, pela primeira vez, estava ansiando e orando por não fazer a vontade do Pai. E que angústia para alguém que tem prazer em fazer algo, agora pedir, clamar para não fazer aquilo que ele sempre teve prazer. Que coisa terrível essa angústia que Jesus passou aqui. Aqui nós estamos num jardim. E a história do mundo também começou num jardim. Nós saímos desse jardim porque o nosso primeiro pai cai em pecado. E quando Deus pergunta: Adão, onde estás? Ele se esconde, foge. E então Deus pergunta: o que fizeste? E Adão diz: não, porque a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu o comi. Adão coloca a culpa na sua esposa. E desde então a humanidade se degrada no pecado, desde que aquele primeiro Adão desobedeceu. Lá no Éden, no jardim perfeito onde eles estavam, Deus disse: obedeçam e vocês não vão morrer. Mas aqui nesse jardim de Getsêmani, Deus diz: obedeça e você vai morrer. Pela primeira vez, Deus sentencia para algum homem. E pela primeira vez que ele sentencia isso, que ele diz isso, é justamente para o seu amado filho. Me obedeça e você vai morrer. Para Adão, me obedeça e você será abençoado. Você viverá para sempre. Para Jesus, me obedeça e você será amaldiçoado. O Pai dizer isso ao seu Filho amado. Por isso Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E que cálice era esse? Jeremias 33 chama esse de um cálice de assolação e dor. Isaías chama esse cálice de o cálice da ira de Deus. O Filho amado de Deus vai ter que tomar até a última gota do cálice destilado, puro, da ira de Deus. E o pior é que esse cálice envolvia a separação do Pai. O Filho que amava estar em contato com o Pai. Nós vimos semana passada, quando Jesus orou: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Agora Jesus já estava sentindo como que a conexão se desfazendo.
a conexão com o Pai indo embora. Sabe uma ligação que você escuta com picotando? Era como se estivesse agora picotando a ligação do filho com o Pai. E ele diz aos seus discípulos, e voltando para os discípulos, verso 40, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Porque ele disse a Pedro, o texto faz questão de enfatizar, todos estavam dormindo, mas porque justamente a Pedro? Pedro havia acabado de dizer, quando Jesus falou que ia morrer e tudo mais, Pedro, não, Senhor, jamais, ainda que todos se escandalizem de ti, eu jamais me escandalizarei. E aí, Jesus fala, Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E já começa ali os discípulos a irem abandonando. O pai estava abandonando o filho e os discípulos também abandonando Jesus, quando Jesus estava contando com eles. Fiquem aqui e vigiem comigo em oração. Os discípulos estavam dormindo. A gente viu aqui no outro episódio da vida de Jesus, foi Manu que pregou, Jesus estava dormindo no barco, não foi Manu? Jesus dormindo no barco e os discípulos com medo de morrer vão até Jesus e dizem, mestre, o senhor não se importa que nós morramos? E Jesus, o quê? Tá bom, acalmou a tempestade, tudo estava bem. Os discípulos não iam morrer e ficaram indignados que Jesus estava dormindo. De uma forma que eles vão cobrar, dizendo, o senhor não se importa que a gente vai morrer? Aqui, de fato, Jesus ia morrer. E os discípulos estavam dormindo. E qual é a fala de Jesus? Dizendo, vocês não se importam que eu vou morrer? Não. Ele olha para Pedro e disse, Pedro, nem uma hora você pôde vigiar comigo? Jesus ora ao Pai pedindo que esse cálice fosse passado. E essa oração de Jesus é atendida. Hebreus 5:8 diz que Jesus clamou ao Pai com lágrimas e ele ouviu sua oração. Só que não essa parte. Ele ouviu a segunda parte. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ali, Jesus já estava se deparando com o abandono dos discípulos, o abandono do Pai. E é dito aqui, no verso 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, ele primeiro fala, vocês não puderam nem uma hora vigiar comigo? Gente, vigiem e orem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está dizendo, gente, vocês precisam de força, vocês precisam se fortalecer. Porque o espírito de vocês está pronto, mas a fraqueza da carne está aí batendo a porta. Vigiem e orem. Jesus não dá uma repreensão indignada nos discípulos, diferentemente do que ele ouviu dos discípulos no barco. Mas ele diz, vocês precisam estar prontos. Vigiem, orem. Verso 42 diz, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Aqui, Jesus já estava entendendo que não era possível. Ele fala, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E o Pai diz, vai ser assim. A segunda oração de Jesus já é, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade.
O Pai atendeu essa oração. Verso 43 diz: e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Muitas vezes a gente pensa que Jesus estava orando, insistindo com o Pai, para o Pai passar o cálice, né? Senhor, passa esse cálice, por favor. Mas essa oração ele só fez uma vez. As outras 2 vezes, ele diz: se não é possível, faça-se a tua vontade. Jesus entendeu que ele precisava ir para a cruz. E depois ele não ficou insistindo com o Pai. Ele faz a vontade do Pai. Ele obedece para se tornar maldição em nosso lugar. Aquelas árvores que estavam ali presenciando aquela oração, se elas falassem, elas poderiam testemunhar que esse que seria pregado numa outra árvore, a árvore do Calvário, o madeiro, estava passando por uma angústia tão terrível que, como Lucas narra, ele é o único evangelista que narra esse ponto, que como ele era médico, talvez esse ponto tenha o interessado bastante. Jesus, na sua angústia, na sua oração, e começa a passar por algo fisiológico muito raro. Os seus poros se rompem, se abrem, e ele começa a suar, o suor misturado com sangue. Tamanha a angústia que ele estava. O anjo da morte iria ceifar a sua vida e principalmente iria cortar totalmente a sua conexão com o Pai. O pecado que separa o ser humano de Deus desde o primeiro Adão, agora iria separar o Filho amado de Deus do seu Pai. Veja que essa angústia que fez com que Jesus suasse sangue, seu corpo já estava como que se desfazendo, suas células se desfazendo. Quem pode imaginar uma angústia dessa? Veja, ele não estava passando ainda por nenhuma dor física, mas de angústia Jesus suou sangue. E veja que a sua morte é diferente de todas as mortes que nós vemos de vários mártires e santos ao longo da história. Estevão, quando estava sendo apedrejado, Atos capítulo 7, é dito que Estevão olha para o céu, vê o céu aberto. E o Filho do Homem, esse aqui, sentado à direita do Pai. Os pais da igreja, relatando esse momento, dizem que a face de Estevão era como que de um anjo sem um semblante sereno, sendo apedrejado. Quantos não foram as histórias de mártires ao longo da história da igreja que, sendo queimados, sua carne queimando, derretendo, e cantavam? Jesus não. Porque, diferentemente de Jesus, esses que morreram assim, estavam em união com o Pai. Jesus não teve esse privilégio. Pela primeira vez na sua vida, ele que se agradava, se satisfazia com a presença do Pai, estava começando a ser abandonado pelo Pai. O Pai começa aqui a abandonar Jesus para que agora, depois disso, ele possa nos acolher como filhos. Isaías 53 diz que ao Senhor agradou moê-lo, como quem moe e esmaga azeitonas para fazer o azeite. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
fazendo adoecer. Jesus estava doente aqui de angústia e de tristeza. O pai, que é dito em Ezequiel, que não se alegra com a morte do ímpio, com a morte do mal, daquele que é cruel. É dito que ele se agradou da morte do seu filho. Não porque Deus fosse um Deus sanguinário, mas porque essa morte é o que fala lá em Isaías 53 ainda, que é dito que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Essa angústia que o fez suar sangue era o seu penoso trabalho que o satisfaria e satisfaria o Pai. Continuando o texto, é dito que, no verso 45, então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Nesse jardim que marcava agora um novo começo, nós vimos, principalmente no Evangelho de Lucas, que em vários momentos é colocada ali a narrativa como que o autor querendo dizer, aqui houve um novo começo. Nós vimos o batismo de Jesus nessa série. E vimos que logo após a narração do batismo de Jesus, Lucas coloca uma genealogia. Fulano gerou a Beltrano, que gerou a Ciclano, que gerou a... E assim vai toda uma genealogia. Só que essa genealogia é o contrário, é voltando, né? Genealogias começam com tataravô, e ele gerou a Fulano, que gerou a Ciclano, e vai de cima, né, do mais antigo para o mais recente. A genealogia de Lucas, depois do batismo de Jesus, começa do mais recente e vai para o mais antigo. E ela termina falando, e Enos gerou a Sete, e vai falando até, né, foram os filhos, né, no caso os pais. Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Ali nós vemos que há um novo começo. Genealogias são colocadas no começo. No começo de algo. Quando Jesus se batiza, inicia seu ministério, há um novo começo. Um novo começo para a humanidade. Voltando lá para o Éden. A genealogia termina lá no Éden, lá no jardim. E aqui, nesse novo jardim, nós temos também um novo começo. Jesus estava começando a fazer novas todas as coisas. Esse relato aqui, eu vou pedir agora que vocês vão lá para João, para a gente continuar o relato em João. Que é muito interessante João relatando isso. João, lá no capítulo... Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18, a partir do verso 1. Diz assim: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Veja que João faz questão de relatar que Judas, o traidor, aquele que lá em Mateus 26, Jesus termina falando, levantem-se, eis que o traidor se aproxima. João diz que Judas conhecia aquele lugar. Ou seja, Jesus não estava escondido, não. Jesus estava no lugar que ele sabia que ele poderia ser encontrado pelo traidor Judas. Que já na ceia, Jesus olhou para Judas e falou, o que tens de fazer, faz depressa. Sabendo que Judas iria entregá-lo aos sacerdotes
para ser morto. Não era exatamente a intenção que Jesus fosse morto. Ele estava querendo insurgir na alma de Jesus, dar um empurrãozinho, sabe, ajudar Jesus. Vai lá, você é muito tímido, mas eu vou fazer com que você já apareça e se levante, tome o trono de Davi e se sente lá no trono e governe sobre Israel, para que a gente possa finalmente sair desse poderio romano terrível que nos oprime. Judas vai trair Jesus não porque ele não gostava de Jesus, não porque ele não acreditava que Jesus podia reinar sobre Israel. Não. Era justamente porque ele acreditava veementemente nisso. Você vê aí o poder da crença. Nesse caso, da crença falsa. Judas foi, se levantou, foi lá vender Jesus. Ele ainda ia ganhar um trocado, olha só que coisa boa para ele. Ele pensou, rapaz, é só alegria, porque aí eu vou fazer com que Jesus vá e tome o trono dos romanos, liberte Israel da servidão romana, e ainda ganho 30 moedas de prata, meu amigo, só vantagem. Oxe, agora, vende Jesus, entrega Jesus, não por não crer, mas por crer no Jesus errado. Essa é a questão. Veja só o que é dito no verso 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Então, é dito que ele chega com lanternas, tochas e armas, com guardas e mais um monte de gente. Parece que ele pegou a escolta dos principais sacerdotes e ainda foi chamando gente. Os outros evangelhos colocam como se ele fosse assim, opa, vamos mais gente, para chegar lá uma turba, uma multidão, para prender Jesus. Mas veja só, Jesus, um homem pacífico, alguém que estava ali o tempo todo, nunca se mostrou alguém violento, precisava de guardas, de gente com tochas, lanternas e espada para prender esse homem? Veja o que é dito no verso 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Mateus, no capítulo 26, vai falar que Jesus pergunta, mas vocês vêm para mim com um monte de tocha, com um monte de paus, como se eu fosse um ladrão, um bandido. Engraçado, Jesus diz, engraçado que eu estava o tempo todo ensinando no templo. Vocês me viam ensinando, vocês nunca me prenderam. E vocês vêm agora com cacetes e paus para me prender como a um salteador? Ou seja, vocês me viram o tempo todo ali. O que está acontecendo para vocês virem assim de repente? E ao verem Jesus ensinando, eles sabiam que Jesus era pacífico. Por que com um monte de pau e... Judas via o que Jesus operava. Ele tinha presenciado Jesus ressuscitar um morto. Então, rapaz, vamos, né? Jesus acalmou a tempestade. Aí imaginou, você vai pegar os X-Men, vai pegar a tempestade dos X-Men, né? Você vai pegar uma super-heroína assim, só com as mãos livres? Não, né? Vamos pelo menos com uns cacetinhos, uns pau, umas pedras, uns negócios para... Mas como é que pode isso? Você chegar para alguém extremamente poderoso com um monte de pau. Para dizer, não, rapaz, aquele cabo é poderoso. Vamos levar uns pau, pelo menos? É ridículo. Os fariseus, os sacerdotes, também sabiam que Jesus já havia operado. Chegar lá com um monte de pau.
E aqui em João, por isso que eu pedi para vocês abrirem em João, porque João é o único que relata isso. Jesus pergunta: a quem buscais? Verso 5 diz: responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Do que adiantou um monte de pau e faca, canivete, para pegar Jesus? Jesus simplesmente se adiantou e perguntou: a quem buscais? Nesse jardim, que o primeiro Adão se esconde quando Deus pergunta: onde estás? Agora, nesse jardim aqui, o segundo Adão se adianta e diz: a quem vocês estão buscando? E eles respondem: a Jesus Nazareno. Jesus responde: sou eu. Mas quando Jesus responde, apenas 2 palavras. O texto diz que eles caíram por terra. Imagine só, um monte de homem armado, aqueles brutamontes lá, soldados, altamente treinados, com 2 palavras desse homem aqui, pacífico. Caem por terra como insetos. Jesus, quando fala sou eu, ele estava se referindo ao próprio nome de Deus, o título que Deus deu a si mesmo lá em Êxodo, quando ele vai chamar Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés diz: Senhor, eu vou dizer o que para o povo lá? Vou dizer que quem me enviou? Deus diz: diga ao povo que eu sou, enviou você até eles. Aqui Jesus se apropria desse nome santo de Deus, que ele já havia usado nesse mesmo evangelho, João capítulo 8, quando ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus fala isso, lá em João 8,58, os fariseus entenderam o que isso significava e pegaram pedras para apedrejar Jesus, para matá-lo, porque com isso ele estava se fazendo igual a Deus. Era exatamente o que Jesus estava fazendo mesmo. Os fariseus, os ímpios entenderam e os discípulos não. Muitas vezes era assim, os fariseus entendiam as coisas e os discípulos não entendiam. Os discípulos ainda não haviam entendido quem era Jesus. E Jesus diz: eu sou. As mesmas palavras de Êxodo que Deus usou para se apresentar. Jesus se apresenta e aqueles homens caem por terra. Eles não sabiam que estavam diante do Criador de todo o mundo, que criou o universo com sua palavra. Jesus criou tudo falando. Nesse mesmo evangelho, que é dito lá no capítulo 1, verso 1 a 3. É dito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele havia criado tudo, inclusive aqueles homens, inclusive o chão sobre o qual eles caíram. E eles foram com um monte de pau prender esse homem. Algumas pessoas dizem que Jesus morreu por força das circunstâncias, porque Jesus estava ali, pobrezinho, oprimido pelo Estado romano, e então ele morreu porque ele foi uma vítima das circunstâncias. Não. Jesus não foi uma vítima de nada, a não ser dos nossos pecados. Jesus morreu porque ele quis, porque ele se entregou.
Jesus se entregar, sabe? Alguém todo-poderoso, que tem poder para ressuscitar mortos, só vai preso se ele quiser. Cacete, pau e faca não adianta de nada. Jesus se entregou. Nesse mesmo evangelho, Jesus diz: a minha vida ninguém a tira de mim. Eu voluntariamente a dou. Jesus estava se entregando. Ele não pediu ao Pai, passa de mim esse cálice, e aí o Pai não passou e ele foi obrigado a ir. Não, ele se entregou. É dito que aqui no verso 6, quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir a estes. Percebe o contrário desse segundo Adão? O primeiro Adão disse, ele fugiu. Onde estás, Adão? E ele foge. Aí depois, quando não tem mais jeito, quando ele estava ali encurralado, ele disse, Senhor, porque a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Ou seja, a culpa é da mulher, no caso, e a mulher que o Senhor me deu, que o Senhor criou. Então a culpa é de Deus. Jesus que se adianta e diz, a quem buscais? Eu estou aqui, eu não estou escondido. Ele estava num lugar que ele sabia que Judas conhecia e ele sabia que Judas era o traidor. Eu estou aqui. Eu sou. Esse é macho, meu amigo. Esse é homem. De verdade. O homem, Adão, que se esconde e depois culpa sua esposa e depois culpa Deus, é totalmente diferente desse homem. Essa aqui é a verdadeira humanidade. O ser humano, quando saiu das mãos de Deus, deveria ser assim. Assumir responsabilidades, bater no peito e dizer, sou eu, pode me levar. Não puna a minha esposa. Mas Adão diz, puna a minha esposa. Jesus faz o contrário. Eu estou aqui. Deixe que eles possam ir. Deixe que os discípulos vão. Não os prenda. Não os puna. Puna a mim. É a mim que vocês querem. Eu acho, não sei vocês, mas eu acho arrepiante a diferença de Jesus para nós. Eu sou igual a Homer Simpson, né? A culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Se eu puder estar fugindo de culpa, é a primeira coisa que eu faço. Jesus assume uma culpa que não é dele, que é minha. E diz, não puna ela, puna a mim. Eu acho isso incrível. Isso é fruto de alguém que de fato tem conexão com o Pai. Isso é fruto de alguém que quer se entregar. Veja o que é que diz o texto aqui no verso 7, quando Jesus pergunta quem buscais novamente, e eles falam a Jesus, o Nazareno. Aqueles homens só conheciam Jesus Nazareno, Jesus homem. Mas nesse momento, quando Jesus fala eu sou, o manto de carne deixa passar um vislumbre do Deus que estava embaixo daquela carne. E eles tiveram como que uma visão, uma aparição, uma chamada teofania. Deus falando no Antigo Testamento. E quando Deus falava, meu amigo, ninguém ficava de pé. Moisés queria ver a glória de Deus. Disse, nenhum homem pode ver a minha glória e viver. Eu vou te colocar numa fenda de uma rocha, para ele ficar ali protegido na rocha, e você me verá de relance, de costas. Moisés. Esses aqui
com Jesus falando eu sou, caem por terra. E veja só o que Jesus fala no verso 8. Então Jesus lhe disse, já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois, que buscais, deixai ir a estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Se você for ler isso aqui, lá no texto que nós estávamos lendo, em Mateus 26, Mateus não relata quem foi o discípulo que cortou a espada daquele servo, a orelha daquele servo. Diz apenas que um dos que estava com ele cortou a orelha do servo. Eu não sei, né, mas parece que João queria realmente comprometer Pedro, não sei, se porque foi o último dos evangelhos a ser escrito, o último evangelho, e ele falou, peraí, ninguém falou que foi Pedro, deixa eu dizer que foi Pedro, né, porque é importante saber disso. João não só falou que foi Pedro, mas ainda falou o nome do servo, Malco. Pedro pegou uma espada, mas isso não era uma espada mesmo. Isso aqui era uma adaga, uma espadinha. Ele pegou, não sei, né, se é porque ele não tinha habilidade com espada, porque ele era um pescador, né? Ele só com a adaga dele só fazia abrir barriga de peixe. Aí ele vai, não sei se porque estava com sono, ele estava num sono bom, que ele estava dormindo, tirando ainda as cracas do olho, não sei o que era, mas Pedro não quis mirar na orelha, né? Ele quis mirar na cabeça, no pescoço, e o que ele conseguiu foi apenas arrancar a orelha daquele servo. E é dito aqui, verso 11, mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? A gente aqui vai caminhando para o final, entendendo o que estava acontecendo aqui nesse jardim. Eles estão prestes a sair do jardim, porque Jesus está prestes a ser levado preso. E veja só como é interessante. Os outros evangelhos falam que Jesus pegou a orelha do chão, acho que ele fez tirou a poeira, a areia, e colou a orelha de volta do servo. Acho que Pedro, mas eu só consegui arrancar uma orelha, Jesus vai ainda desmancha o que eu fiz, o meu ato heróico que eu tinha feito. Vocês entendem que os discípulos que estavam abandonando Jesus, desde o começo ali dormindo, o discípulo que o traiu, que estava esperando um outro tipo de Jesus, depositando a crença dele num Jesus que não era o Jesus real, era um Jesus criado da cabeça dele. Vocês entendem que aqui nós temos dois paradigmas de pessoas. Aquelas pessoas que creem, mas têm uma fé falsa, creem num Jesus que elas criaram à sua imagem e semelhança. E aqueles que creem, mas creem de maneira fraca, semelhante a aquelas duas mulheres que nós vimos sábado passado, Marta e Maria. Elas criam que Jesus tinha poder de não fazer com que seu irmão morresse. Mestre, se estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Elas criam, mas a fé ainda era vacilante. Os discípulos criam, mas Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês ainda estão fracos, crendo fracamente, vigiem e orem. Jesus aqui sente a dor do abandono, da traição, mas ele tem ainda
a boa vontade de pegar a orelha de um homem que estava agora sem orelha, colar de volta. Para mostrar aos discípulos e todas aquelas pessoas que estavam ali a nossa incapacidade, que foi a mesma incapacidade que Jesus mostrou lá na ressurreição de Lázaro. Incapacidade do ser humano de conseguir alguma coisa por si só. Judas queria que Jesus se insurgisse como um guerreiro, como um Che Guevara, que fosse libertar o povo, causar uma revolução, destronar César e sentar no trono de Davi. Jesus falso. Os discípulos criam em Jesus, mas eles também tinham um pouco dessa fé falsa de Judas. Estavam com Jesus, mas esperando um outro Jesus. Qual Jesus a gente espera? Em qual Jesus você crê? É o Jesus criado à sua imagem e semelhança? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sei o Jesus de vocês, mas o meu Jesus criado à minha imagem e semelhança é muito, mas muito, perde feio do Jesus que nós vemos aqui. Porque o Jesus criado à minha imagem e semelhança é um Jesus que vai viver em prol de me atender. O Jesus, Filho de Deus, vive em prol de fazer a vontade do Pai e de servir a humanidade. Sendo preso, uma angústia terrível, ainda se preocupa de colar a orelha daquele que estava prendendo a Jesus. Se preocupa de falar a Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o meu Pai me deu, aquele cálice de ira. Pedro, mete a espada na bainha. Lá em Mateus, Jesus diz, você não sabe que se eu quisesse, meu Pai enviaria milhões de anjos para me tirar daqui? Pedro, eu não quero. Eu quero obedecer. Ou seja, eu quero morrer. Eu quero morrer, Pedro, para que você coloque essa espada aí na bainha e entenda que você não consegue, Pedro. Você achou que você iria... Não, Senhor, ainda que todos se escandalizem de ti, eu jamais me escandalizarei. Você achou isso, Pedro, mas você não consegue, Pedro. Coloca essa espada na bainha, guarda essa espada. Eu também acho que eu consigo, sabe? Eu me envergonho porque eu acho que eu consigo... Senhor, eu consigo ficar sem orar? Eu não digo isso. Mas muitas vezes eu vivo como se isso fosse verdade. Eu consigo não vigiar e orar. E consigo ainda assim te seguir. Eu consigo, com os meus esforços, fazer coisas para ti, Senhor. Olha só. Eu estou defendendo a Deus. Eu chego lá na internet, se alguém fala mal de Deus, eita! Igual o caco, o sapo, digitando, né? Você acha que isso é alguma coisa, esse teu canivetinho aí, para fazer alguma coisa por Deus? Não. Faz por você. Ora por você, para que você permaneça de pé. E você possa obedecer a Deus e servir as pessoas como Jesus. Faz o que você deveria fazer, o básico. Orar e vigiar. Só que isso é muito difícil. Enquanto Jesus estava orando, angustiado, porque pela primeira vez ele não queria fazer a vontade do Pai, porque a vontade do Pai era a sua morte, e quando o Pai fala, vai ter que ser assim. E ele vai e diz, eu vou, então tá, eu vou. E eu fico pensando, o quanto de desculpas eu arranjo para desobedecer a Deus. Ah, Senhor, mas se eu fizer isso, as pessoas vão achar que eu sou uma crente chata, né? Não vou. Ah, mas se eu fizer isso, eu perco uma vantagem no meu trabalho.
Se eu fizer isso, se eu obedecer, eu vou ter perdas sociais, financeiras, eu vou ter perdas de vários tipos, porque eu iria obedecer. Jesus iria perder a vida. E o mais importante para Jesus, a conexão com o Pai. Mas ele obedeceu. Obedecer hoje, muitas vezes, significa também bênção. Se você obedece a Deus, você obedece a Deus honrando seus pais, a Bíblia diz que você vai possivelmente viver muito. Não é? Porque quem honra os pais tem a tendência de viver mais, né? Ouvir os seus pais e tudo isso. Para Jesus só tinha desvantagem. Não tinha bênção, era só maldição. Deuteronômio diz, maldito é todo aquele que for pregado no madeiro. Jesus se tornou maldito para que o Pai pudesse me abençoar. Me abençoar. Esse Adão pulou na frente da espada e disse, me puna. Não puna a igreja de Miramar. Não puna. Sabe? A gente não vale nada. Não vale nada. Como Paulo diz, pode ser que por um justo alguém se animasse a morrer. Mas Jesus prova o seu amor por nós, dando ele a vida por pecadores. Dando ele a vida por aqueles que eram seus inimigos. Os amigos de Jesus o abandonam e ele dá a vida pelos seus próprios inimigos. E eu fico olhando, quando meus amigos me traem, como é que eu faço? Eu fico como Jesus? Eu sei, foi difícil, mas você pode melhorar nisso. Você pode se vigiar e orar. Você vai conseguir. Ou o meu, no caso, muitas vezes é a segunda parte. De novo isso? De novo? Caramba, mas eu já te falei isso, que eu não gosto disso, mas tu faz de novo? 3 vezes Jesus vai aos discípulos, eles estavam dormindo. Eles ficam, Jesus fala, de novo? De novo vocês assim? Não. Jesus diz, vigiem e orem, gente. Isso me dá uma paz, sabe? Saber que o Jesus real é esse aqui. Porque esse Jesus real, ele não é pego de surpresa com as minhas falhas e fica, de novo, Vanádia, de novo isso. Já te falei tantas vezes, está aqui ó, na minha palavra, eu já disse o que eu não quero e o que eu quero. E tu faz de novo. Graças a Deus que esse não é o Jesus da Bíblia, que esse não é o Jesus de Nazaré. Esse Jesus obedeceu ao Pai para se tornar maldição por nós. Esse Jesus está disponível agora. Porque eu vou dar o spoiler da história, mas o mocinho fica vivo no final. Ele morre, mas ele volta. E ele está disponível agora. Para mim e para você. Mas eu errei tanto, sim. Ele sabe disso, e ele sabia que você ia errar. Mas ele está disponível. Vigie e ore, para que você se mantenha de pé. Vigie e ore, para que você possa obedecer ao Pai. Vigie e ore, para que você não abandone Jesus.